vivemos um momento internacional onde, vamos dizer, o discurso sobre segurança pública, né, ele pendeu muito para um lado punitivista, né, e que, em vários países do mundo, o discurso sobre segurança impulsionou partidos de direita e candidaturas de direita. Isso não aconteceu só no Brasil, isso acontece na Europa, isso acontece sobretudo nos Estados Unidos, a partir dos anos 80 para frente, e principalmente depois dos anos 2000, com a questão do terrorismo, com a né, pós-2001, né, guerra ao terror e tudo mais, as políticas de segurança pública em nível mundial, elas se tornaram muito mais punitivistas e, inclusive, uma militarização da segurança pública em vários países. E o Brasil acabou recebendo essas tendências e investiu muito mais em polícias militares, por exemplo, do que em investigação científica de crimes e coisas assim. Ou, então, em políticas de prevenção, né? Elas, vamos dizer assim, têm um papel coadjuvante muito pequeno em relação ao investimento que se fez na militarização da segurança pública. Então, isso é um panorama mundial. E o Brasil recebe, né, muitos saberes, conhecimentos, policiais que vão fazer cursos fora. Vamos dizer, o saber que existe disponível sobre segurança pública no mundo hoje, ele é muito voltado para essa visão de guerra contra o crime e essa visão de inimigo interno. O Brasil, que já tinha uma tradição autoritária por conta da ditadura militar, ele incorpora, né, esse saber dentro da sua historicidade, né? Então, isso vem reforçar no Brasil traços autoritários da polícia militar. Então, o que a gente tem? Uma polícia violenta, né? Uma polícia que faz muitas abordagens agressivas, né? E que tem taxas de letalidade que estão entre as maiores do mundo. Esse traço ele foi reforçado nos últimos anos, ao invés dele refluir nos governos democráticos, vamos dizer, né? Você elege governadores, elege deputados, né, que têm um discurso de dureza contra o crime, que eles têm um discurso de apoio, né, à violência como solução, certo? Então, são contrários, por exemplo, à reintegração social do preso, né? Então, esse tipo de política é que impulsiona essas candidaturas, não só no Brasil, né, mas em nível mundial. Então, já na legislatura de 2018, nós tivemos um número de policiais candidatos muito grande. E isso tem a ver um pouco com o discurso, né, a força do discurso do endurecimento penal, mas tem a ver também com algumas mudanças de legislação em que os policiais não precisam se desincompatibilizar do cargo para se candidatar. Então, isso facilita essas candidaturas, né, em relação, por exemplo, a outras profissões públicas que precisam pedir licença, que precisam se afastar do cargo. E os policiais não precisam. Então, o que você tem? Um crescimento, né, de candidaturas de policiais por essa facilidade da lei, né, e, ao mesmo tempo, uma aceitação social desse discurso de dureza, né. Então, em 2014, a gente viu esse crescimento após a mudança legislativa, e agora, em 2022, a gente teve 4 vezes mais candidaturas de policiais do que em 2018. Né? Contudo, quando esses policiais se elegem, eles não discutem muito o tema de segurança pública na legislatura. Né? Então, a propositura de leis em relação, né, a melhorias para a segurança pública, na verdade, é baixa. E até mesmo o apoio de policiais a esses candidatos, né, ele não se reverte em leis que vão beneficiar a valorização das carreiras policiais. Então, é um movimento bastante curioso, porque é uma candidatura de nicho, né, e que, ao mesmo tempo, trabalha pouco para o seu nicho. Isso é bastante curioso. Eles acabam intervindo em temas gerais da política, porque são deputados, né? Mas essa representação de um setor, né, ela não é, vamos dizer assim, tão visível, né, quanto a gente esperaria, olhando os números dos candidatos. Né? Então, vamos dizer assim, apesar da gente ter muitos deputados hoje que têm origem nas carreiras policiais,
poucas inovações legislativas foram propostas para a valorização dessas carreiras. Então, quando um analista de políticas públicas vai olhar um programa de um candidato de segurança pública, ele vai procurar, por exemplo, propostas articuladas, né, e uma visão de uma política pública integrada, né, que ela precisa ter prevenção, assistência à vítima, punição, né, e ressocialização depois das pessoas que são punidas, né? Ela tem que prever medidas em meio aberto para crimes de menor potencial ofensivo, ela tem que prever medidas em meio fechado, para que tipo de crime, para que perfil de delito, né? Então, é o que a gente pouco vê nos programas de governo, né, na área de segurança pública. Eles são pobres nesse sentido, né? Poucos programas investem mesmo em construir uma política pública integrada de segurança pública.